sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgaram meu coração. Deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser. Quero ser melhor que antes. Nosso Deus, nosso Pai, toda a honra, Senhor, toda a glória é dado para Ti. Venha, Senhor, venha falar conosco nessa noite, meu Pai. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos
sentir o toque do Senhor. Nós queremos sentir a visitação do Senhor nas nossas vidas. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, Senhor, venha nos limpar, venha nos purificar de todos os pecados, Senhor. Meu Deus, Pai amado, Espírito Santo, Senhor, receba, meu Pai, as nossas vidas na Tua vida nessa noite. Receba as nossas orações, os nossos clamores, os nossos pedidos. Senhor, nós queremos crescer na Tua palavra. Nós queremos perseverar na Tua palavra. Nós queremos se tornar uma das grandes bênçãos diante do Senhor. Nós queremos, Pai, se tornar pessoa fervorosa na oração. Cada dia mais, sempre está aproximando mais do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, Senhor, venha limpar, venha nos purificar, venha abrir nosso entendimento, meu Pai, nessa noite, para que nós possamos entender o recado que o Senhor vai trazer para cada um de nós, Pai, usando o Teu servo nessa noite. Então, Senhor Deus Todo-Poderoso, usa, Pai, usa, Senhor, o Teu servo nessa noite, nesta palavra que vai estar sendo ministrada. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, boa noite a todos vocês. Que bom estamos aqui mais uma vez, né? Nessa noite. Nós temos só que agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, porque a cada minuto que nós vivemos aqui sobre essa terra, nós temos que só agradecer por esse ar que nós respiramos, né? Pela vida que o Senhor nos deu, e dizer para o Senhor muito obrigado. Então, Pai, Senhor, usa Teu servo nessa noite. Então, meus amados, aleluia, glória a Deus, estamos aqui, né? Mais uma vez nessa noite, né? E o Senhor tem um recado para trazer para cada um de nós, através da palavra, né? De que forma que o Senhor fala com cada um de nós? É através da palavra, né? Porque é a palavra que liberta, é a palavra que edifica, né? É a palavra que salva, né? Então, a oração é excelente, mas o caminho é a palavra, né? De Deus. Vamos ver o que o Senhor vai trazer para nós nessa noite, né? Através da palavra. Fica aqui no livro de Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 3, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vamos começar no versículo 1, né? Apacentava Moisés ao rebanho de Jécetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então aqui a Bíblia está relatando que Moisés estava apacentando as ovelhas no deserto, né? Na casa de que era para ser o seu futuro sogro, né? Jécetro, né? Porque ele ainda não tinha se casado ainda, né? A filha de Jécetro, né? Então ele apacentava as ovelhas, e apareceu, e ali se levantou esse fogo, né? Sobre essa sarça. A Bíblia fala aqui que se queimava, mas o fogo não conseguia consumir essa sarça, né? Não se consumia.
Versículo 3, vou mais, né? E Moisés disse, versículo 3, e Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se consumia. Então, Moisés pegou e ali na mente deles, não vou virar e ver por que essa sarça não se consome. O fogo queima e ela não se consome, né? Então ele virou para poder olhar, né? E veja bem no versículo 4, e vendo o Senhor que se virava, o Senhor Deus, ele viu que Moisés se virava de curiosidade para ver o que estava acontecendo, por que aquela sarça não se consumia, queimava e não se consumia. E Deus viu, né, que a Bíblia fala, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça, porque ali era Deus que estava no meio daquela sarça, né? Era Deus que estava ali, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, né? Que estava ali, né? E Moisés, no meio da sarça, disse, Moisés, esse é o próprio Deus dizendo, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tiras o teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus diz, tira a tua sandália dos teus pés, porque aonde você está pisando não é uma terra qualquer, é uma terra santa. E versículo 6, e disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia! Aleluia, Senhor, glória a Deus. Versículo 7, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exartores, porque conheci as suas dores. Então aqui o Senhor começa aqui a dizer, eu tenho ouvido o gemido, o clamor do meu povo. Conheci as suas dores. Versículo 8, portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeus e do hebeu, eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do hebreu, e do jebuseu. Então o Senhor está dizendo aqui para Moisés, eu disse, sou eu. O que você está olhando, o que você está observando, sou eu. Porque a sarça não se consumia, queimava e não se consumia. Então Moisés virou para ver aquela visão, né? E Deus pegou e disse para ele, sou eu. Por quê? Porque eu tenho ouvido o clamor, o gemido do meu povo, tem chegado até a mim. Eu desci para poder livrá-los eles, para livrá-los. E vamos mais, né? Para livrá-los.
Agora que clamou, na leite e mel, morreu Zebedeu, Eveu e Jebuseu. Agora eis que clamo ao dos filhos de Israel, chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então Deus falando, eu tenho visto a opressão com que eles oprimem, os egípcios os oprimem. Versículo 10, vem agora, pois eu te enviarei. Eu enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus falou de si para livrar. Mas eu vou te enviar. Eu estou te enviando para você tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos parar aqui um pouquinho agora. Quando Deus, o Senhor Deus, quando o Senhor Deus fala aqui, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, nesse momento, Moisés está diante de quem? Diante do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E nesse momento, o que o Senhor Deus está fazendo? O Senhor Deus está colocando uma missão nas mãos de Moisés. O Senhor Deus está colocando uma responsabilidade tremenda, grande nas mãos de Moisés. Nesse exato momento. Mas o que nos chama a atenção nesse momento aqui, que venha um pouquinho da mensagem, da reflexão para nós nesse momento, dessa palavra. Nesse momento aqui, Moisés se encontra diante do Deus Todo-Poderoso, e o Senhor acaba de entregar, colocar uma missão, e não é uma missão qualquer, nas mãos de Moisés. Mas o que era, e agora, o que era Moisés, quando o Senhor Deus entregou, chegou diante dele, que entregou essa missão, quem era o verdadeiro Moisés, naquele dia, naquele momento? Moisés era um foragido. Moisés era um fugitivo. Moisés, por que ele era um fugitivo? Porque ele tinha, aonde ele estava naquele momento ali, ele tinha fugido do Egito, porque ele tinha tirado a vida do egípcio. Mas tirou para defender seu próprio povo, porque ali, naquele momento, veio aquele impulso nele, porque se ele não faz isso, sem ele saber, porque ele nem sabia que era o próprio irmão dele, aquele egípcio estava sufocando ele. Então Moisés foi ali e usou suas forças naquele momento ali para livrar aquele irmão de sangue, irmão, sangue do sangue dele. Mas só que naquele momento ele não sabia que estava salvando, livrando o próprio irmão. O que ele quis naquele momento foi tirar aquele egípcio que estava em cima ali daquele hebreu. E ele chegou, e naquele impulso dele ali, ele acabou tirando a vida, então ele teve que se fugir. Então, Moisés era um foragido, um fugitivo, naquele momento. E foi para esse foragido, esse fugitivo,
que o Senhor estava acabando de entregar, que o Senhor estava entregando uma missão nas mãos dele. Estava entregando uma missão. Guramês, você vai entender por que essa mensagem está indo para esse lado. Veja bem. Veja bem, um foragido, um fugitivo, estava ali pastorando as ovelhas. E o Senhor vem através desses sinais, pela sarça, vem logo à frente de quem? Daquele fugitivo, daquele foragido. Porque ele saiu fugido dali. Porque eles estavam atrás. Moisés ia ser morto, ia ser pego. Ele pegou e fugiu. Então ele era um fugitivo dali dos egípcios. Mas o que a palavra quer nos dizer para isso, meu amigo, e nesse momento aqui, depois nós vamos voltar para nós acabar de entrar nessa reflexão aqui dessa mensagem. Em versículo 11, então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tiras do Egito os filhos de Israel? Então Moisés ali se questionou. Porque veja bem, meu amigo, diante dessas situações, veja bem o que estava diante de Moisés. Uma missão que Deus estava colocando nas mãos dele. E ele era um fugitivo, estava ali escondido, tinha fugido de lá. E Deus acaba de falar para ele voltar lá. Para tirar o povo de lá, liderar o povo pelo deserto. Porque o Senhor Deus disse, eu disse para levá-lo, mas eu estou te enviando, enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então estou te enviando lá para você tirar meu povo do Egito. Então Moisés tinha tirado uma vida lá. Veja bem as situações que se deparou Moisés naquele momento. Mas Deus entregou essa missão para ele, é você que vai lá. E Moisés, nesse momento, o que faz? Quem sou eu que vá a Faraó e tiro os filhos de Israel? Quem sou eu? Então, nesse momento, o que Moisés fez? Ele colocou ele lá embaixo. Versículo 12, Deus disse: certamente eu serei contigo. Eu serei contigo. E isto te será por sinal. Será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Veja bem aqui, quando o Senhor fala aqui para Moisés, eu serei contigo. Mas Moisés questiona, mas quem sou eu para que tire o povo de lá? Versículo 3, então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e os filhos disser o Deus de vossos pais, que enviou e vós ele me disserem, qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás os filhos de Israel: eu sou e enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás os filhos de Israel, o Senhor:
o Deus vosso Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós este meu nome eternamente. Esse é o meu memorial em geração. Então veja bem aqui. O que essa palavra aqui, ela quer dizer para cada um de nós. Que quando o Senhor Deus, Ele coloca uma missão na nossa mão, na mão de uma pessoa, Ele não é você, porque veja bem aqui que Moisés se jogou lá embaixo. Quem sou eu? Às vezes você, nesse momento, o Senhor Deus acabou de colocar uma missão nas tuas mãos, está dizendo, vá e prega o Evangelho. E você está dizendo, mas quem sou eu? Eu não consigo, eu não posso. Porque ele questionou, quem sou eu? Mas Deus disse aqui, certamente eu serei contigo. Então Deus está falando para você nessa noite, não temas, porque eu sou contigo. Porque, meu amigo, quem capacita é o Senhor. Então são muitos nesse momento que o Senhor acabou de entregar uma missão, ou está entregando a missão nas tuas mãos, e você está olhando para o lado natural. Eu não consigo, eu tenho dificuldade para poder expressar, falar, eu tenho dificuldade para ler, eu tenho dificuldade para chegar e conversar com as pessoas. Mas o Senhor Deus é que capacita. O Senhor está falando, eu sou contigo, eu serei contigo. Então veja bem aqui que o Senhor quando Ele quer usar, Ele não olha. Ele não olha pela aparência da pessoa. Veja bem que o Senhor acabou de colocar aqui uma missão na mão do foragido, de um fugitivo. Então hoje não é diferente. O Senhor não está olhando pelas palavras, se você sabe falar bonito, se você tem isso, se você tem aquilo, se você tem um carro ou não tem. Porque o que está acontecendo hoje, às vezes mas eu não tenho um carro, às vezes, eu não tenho um carro para me poder fazer uma visita, eu não tenho um carro para poder se apresentar. Aí eu vou ter que fazer essa visita, eu vou ter que chegar de bicicleta, eu vou ter que ir de ônibus, eu vou ter que ir depressa, de a pé. Não, mas é uma aparência muito esquisita, não pega bem. Eu precisava de um carro. Isso. Deus não está olhando para esse lado, meu amigo. Deus está olhando para o seu coração, para a sua pessoa. É da forma que você está, do jeito que você está, é que o Senhor Deus quer te usar. Porque veja bem que é uma missão que Deus estava colocando nas mãos, que escolheu, desceu através de todos aqueles sinais excelentes, né, que foi aquela sarça. Ele desceu ali diante de um foragido, de um fugitivo, que naquele momento, mas o que veio na cabeça de Moisés naquela hora? Mas eu acabei de tirar a vida de um homem lá, estou corrido, estou fugido de lá, e agora eu tenho que ir lá. Mas era ele. Então, meu amigo, então que Deus, é você, essa missão é sua. E às vezes você desistiu, você parou, porque, meu amigo, Deus não disse, o Senhor não disse que seria fácil.
Foi fácil. Até para o próprio Senhor Jesus, eu pergunto para você, foi fácil para o Senhor Jesus, durante o tempo da trajetória dele aqui nessa terra aqui, foi fácil para ele? Não foi, meu amigo. Não foi fácil para ele. Porque, meu amigo, não vai ser fácil. Mas não será impossível. Porque vai parecer algo para tentar te impedir, para tentar te parar. Eles vão querer te parar. Vai colocar, você não consegue. Ah, não, você tem dificuldade para falar, não, você não tem nenhum carro para você ir. O inimigo vai colocar 1000 coisas na tua cabeça, uma forma de te parar. Porque a forma do inimigo é parar. Parar o povo de Deus. Parar a obra de Deus. Porque de que forma que a obra de Deus caminha, que ela se movimenta, é através de cada um de nós. É através de cada um de nós. Porque se eu coloco um obstáculo e paro, outro coloca, para, então a obra de Deus ali, que está prejudicando a obra de Deus, então o alvo do inimigo é parar aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Então, são muitos nesse momento agora que se encontram parados, que Deus colocou uma missão, às vezes através dos entendimentos de dentro do seu ministério, através de alguma coisinha que você tirou os olhos da palavra e começou a olhar para o homem, e você parou. Um obstáculo ali entrou na tua frente e você disse, ah, mas é por quê? Mas é isso. Foi o que Moisés disse aqui. E não foi só isso não. Veja bem aqui, ó. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão em mim. Moisés questionou, continuou questionando. Então respondeu Moisés e disse, mas eles não crerão nem ouvirão a minha voz, porque dirão ao Senhor, não te apareceu. Veja bem, versículo, nós já estamos aqui no capítulo 4 agora de Êxodo, que ele disse, eles não ouvirão. Versículo 2 do capítulo 4 de Êxodo, e o Senhor disse-lhe, que é isso? Disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. E ele a lançou na terra. E tornou-se lançou na terra. E ele a lançou na terra. E tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou em varas a sua mão. Versículo 5, para que creia que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, toma e mete a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. Então, meu amigo, então veja bem que aqui foi os sinais, o poder, os sinais que Deus, quando ele disse, eu serei contigo. Então aqui, Moisés continuava questionando, e tem mais coisa aqui que a gente não vai ler tudo. Então Moisés continuava questionando, eu tenho dificuldade para expressar, eu tenho dificuldade para poder falar. Então Deus falou, isso não é o problema, Moisés.
Depois você pode ler essas partes tudo aqui, porque nós não temos prazo. Isso não é o problema, porque o teu irmão Araão já está a caminho. E ele vai estar falando por você. Você está, a missão é sua, você está à frente. Então Deus enviou o próprio irmão de Araão, o Araão, irmão de Moisés, porque ele tinha mais facilidade para falar, para expressar. Então ali Deus falou, seu irmão já está a caminho. E aonde você encontrar dificuldade para falar, deixe que ele fale. Você só passa para ele, dá as ordens para ele e ele vai falar no teu lugar. Então, meu amigo, é dessa forma. Deus não está olhando pelas suas condições, Deus não está olhando pela sua cor, pela sua aparência, pelo que você tem, se é um carro, se é uma bicicleta. Não, Deus está olhando pelo teu coração. E é você mesmo que Deus quer usar nessa missão, porque veja bem aqui, era um foragido. Por isso que a Bíblia fala que às vezes que os últimos serão os primeiros. Porque veja bem que quando Deus chega diante ali, que entrega essa missão, entrega para um fugitivo, um foragido. Então não é diferente. Essa missão é tua. E são muitos hoje que nesse momento está fazendo, questionando, fazendo o que Moisés fez. São muitos nesse momento que desistiu, que deixou o inimigo, colocou os obstáculos. São muitos nesse momento, não, para mim não dá. Porque isso, porque aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Foi a mesma forma que Moisés fez, mas o Senhor está dizendo, eu sou contigo. Porque, meu amigo, quem capacita é Deus. Quem vai colocar as palavras na tua boca é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus que será contigo. E é você mesmo, essa missão é sua. Mas você nesse momento, por uma chateação, você deu uma vacilada ali, tirou os olhos da palavra e começou a olhar em algo que você não gostou. E foi um obstáculo que o inimigo colocou ali, e você desistiu. Mas essa missão é sua. Essa missão é sua. Essa é uma alma que foi separada, porque aquele povo estava esperando ali. Quem ali ia liderar eles era o próprio Moisés. Mas veio muitos obstáculos ali naquele momento, enfrentou muitos. E a Bíblia, quando a gente olha ali, Moisés, o próprio Moisés, ele enfrentou mais resistência do próprio povo dele, do próprio povo de Deus, do que do próprio Faraó. Porque veja bem, quando nós pegamos a Bíblia e olhamos ali a trajetória ali de Moisés com aquele povo pelo deserto, só o que aquele povo os desgosta, a opressão que aquele povo fez sobre Moisés. E aquele povo que começou na saída lá do Egito, aqueles sinais, aqueles milagres, tudo ali que aconteceu, eles vendo ali com os próprios olhos deles. E aquele povo continuava naquela caminhada pelo deserto ali, só se corrompendo. São muitos que continuavam ali se corrompendo. Pessoas que viu tudo ali, que teve o privilégio, porque aquele povo que o Senhor enviou Moisés para liderar eles, aquele povo foi um povo privilegiado. Você já pensou
Eu fico pensando hoje, eu queria, às vezes, em parte, tudo não, mas em parte eu queria ter aquele privilégio que aquele povo teve para ver aquelas grandes maravilhas acontecendo diante deles, meu amigo. Água sendo transformada em sangue, praga de gafanhoto, água saindo da rocha, o mar se abrindo, e aquele povo passa ali no meio daquele mar ali, e antes deles passar ali, aquele povo fica entre o exército de Faraó e o mar. Que aquele povo entrou em desespero, ele só não tirou a vida de Moisés ali, porque Deus não permitiu, porque Deus disse para Moisés, eu sou contigo. Mas a vontade daquele povo era de cortar, espedaçar Moisés ali. Quando eles chegaram de diante daquele mar, e que eles olhou o exército de Faraó chegando, aquele povo entrou em desespero. Por que, Moisés, você não... Por que lá no Egito não tinha sepulcro, não tinha cemitério? Por que você tirou nós de lá para poder morrer aqui pelas espadas de Faraó? Então foi a maior opressão, meu amigo. E Moisés estava ali. Portanto, o que a gente vê aí, não se levantou. O que a gente vê na Bíblia aqui, não se levantou sobre a face da terra um servo de Deus como Moisés. Não se levantou e nem se vai se levantar. Porque se a gente olhar aqui, meu amigo, a gente vê algo, a gente está falando de milagres, não era de cura, porque o homem foi colocado ali, o poder, os sinais ali. Então ali era sinais, era milagres ali, se comparado, os milagres que aconteceu durante a trajetória de Moisés ali, era milagre se comparava, que a gente se compara com os milagres do próprio Senhor Jesus. Porque, meu amigo, veja bem o que é isso aí, mar se abrindo, terra, estrada que se abriu, milagres, sinais, milagre, água saindo da rocha, maná caindo do céu. Então não se levanta mais homem como foi Moisés sobre a face da terra. Não se levantou e nem vai se levantar. Porque se compara como se fosse o Senhor Jesus. Então, meu amigo, o que a palavra quer dizer, às vezes você está passando por lutas, às vezes você tem batalhado, você tem orado, você tem participado de campanha, e se você olha em torno de você, você vê as coisas do mesmo jeito, você não vê mudança. Você olha às vezes um familiar que está do lado, cada dia que passa, às vezes você olha assim, nossa, mas cada dia que passa, essa pessoa está pior, eu tenho orado, não tenho adiantado nada. Ora a Deus, pede a Deus, mas pelo menos pede a Deus, para que Deus venha enviar sinais, para que essa pessoa venha olhar, não só pela pessoa, para que essa pessoa venha ver os sinais através de você. Porque ali o que as pessoas viam ali, diante de Moisés, viam sinais. Viam sinais ali, diante de Moisés. Então, minha amiga, que às vezes é o que nós precisamos, às vezes, que você está precisando fazer. Orar, pedir a Deus, Senhor, pelo menos, dá os sinais. Para que o Senhor seja, que a hora a pessoa veja que o Senhor é comigo. Porque o Senhor enviou todos aqueles sinais ali para as pessoas ver que Deus era com ele. Porque ele questionou, mas eles não vão acreditar. E o Senhor disse, eu vou te dar os sinais. E deu todos os sinais para Moisés. É o que nós temos que passar a fazer. É o que o povo de Deus, o servo de Deus,
que às vezes tem questionado, tem falado, mas não tem visto resultado nas minhas orações. Eu não tenho visto milagres acontecer, eu não tenho visto mudanças acontecer. Às vezes precisa, meu amigo, que comece a acontecer sinais, que os sinais de Deus começam a acontecer. E para que esses sinais venham acontecer, nós precisamos orar, pedir a Deus: Senhor, me usa. Senhor, manda, mesmo que sejam os sinais do Senhor, para que as pessoas vejam, para que esse parente, para que as pessoas possam ver que eu sirvo ao Senhor, que o Senhor é comigo, porque as pessoas passaram a ver que Deus era com Moisés através do que? Através dos sinais. Então, os sinais de Deus, ele precisa estar diante de nós. Os sinais de Deus precisam estar acontecendo de dentro da nossa casa, no meio das nossas famílias, através de nós. Para que eles olhem, que eles não vejam em nós, mas vejam os sinais acontecendo. Para que eles possam acreditar. Foi o que Moisés disse, que Moisés, quando começou a questionar, eles não vão acreditar. E Deus deu o poder, mandou todos os sinais para ele. Então, através dos sinais. Mas a missão, meu amigo, Deus não disse que seria fácil, não vai ser fácil. Eles vão tentar parar. O alvo do inimigo é parar. É parar você. Você que está diante da missão. Você que está diante da missão que Deus colocou nas tuas mãos. Então o alvo do inimigo é criar obstáculo diante de você, diante dessa missão. O alvo do inimigo é colocar dificuldade, colocar obstáculo. Mas você não vai conseguir. Mas é longe, você não tem um carro. Você não consegue expressar, falar. Você, meu amigo, às vezes o inimigo coloca, às vezes até a forma, até a roupa, até o jeito da pessoa. Você não tem nenhuma roupa adequada para poder estar diante dessa situação, dessa missão. O inimigo coloca tudo, meu amigo. Mas essa missão é tua. Deus não está olhando pelas roupas que você veste. Deus não está olhando pelo que você pisói. Deus não está olhando pelas suas palavras que você fala, se é bonita, se é isso, aquilo. Deus não está olhando se você é preto, se você é branco, se você é rico, se você é pobre, se você tem carro ou não tem carro, se você tem uma boa roupa para vestir. Não. Deus está olhando, Deus está dizendo apenas: eu sou contigo. Mas eu não consigo. Deus vai te capacitar, porque quando o Moisés questiona aqui, Deus diz: eu sou contigo. Eu sou contigo. Que Deus está falando aqui. Deus diz: certamente. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Então, meu amigo, é o que muitos hoje já vejam aqui você falando: quem sou eu? Para administrar uma palavra, para tomar conta, assumir um ministério, assumir uma igreja. Quem sou eu? Para estar diante de um altar, ministrando, pregando a palavra de Deus. Quem sou eu para poder ir lá naquele presídio para falar da palavra de Deus? Quem sou eu para poder ir lá naquele hospital, falar da palavra de Deus? Quem sou eu para poder ir lá naquela favela, lá na boca do fumo, para falar da palavra de Deus? Mas Deus está dizendo aqui, certamente eu serei contigo, meu amigo, porque quando Deus fala para você ir, vá. Mas se Deus falar para você, não vá, não tema. Mas se Deus disse, meu amigo, para você ir, pode ser lá na maior boca do fumo,
Se Deus disser para você, eu quero que você vá administrar a minha palavra lá naquele morro, lá naquela boca de fumo, vá, meu amigo, porque Ele está dizendo aqui, certamente eu serei contigo, você só não pode fazer e eu vou lá porque Deus será comigo. Não, você não está pedindo a direção a Deus, você está colocando Deus em prova. Aí eu vou lá naquele lugar, vou pregar a palavra de Deus lá, eu vou porque eu vou fazer isso. Não, a gente vai com a direção de Deus, é com a direção de Deus, é quando Deus fala, é lá que eu quero que você vai, é lá que eu quero que você administre a palavra. Então Ele está dizendo, certamente, mas são muitos nesse momento que está falando, mas quem sou eu para ir lá naquele presídio? Quem sou eu para entrar naquele hospital? Quem sou eu para poder subir no altar? Diante de tantas milhares de pessoas para falar da palavra de Deus, quem sou eu? Mas Deus está falando aqui, certamente, eu serei contigo. Então, meu amigo, a palavra de Deus fala que o próprio Deus usou uma jumenta. Usou uma jumenta. E aonde que muitas vezes a pessoa se perde hoje, Deus pode usar aí uma pessoa, às vezes a pessoa tem placa, tem título disso e daquilo, está ali todo engravatado, bonitinho, pode usar um andarino, uma pessoa, um morador de rua, que vai chegar todo sujo, todo fedorento ali, com a desculpa da palavra, todo ali, mas é aquele ali que Deus está usando, às vezes para trazer uma palavra para esse que tem título. E é nesse momento que a pessoa vai perder a bênção. Vai perder por quê? Porque ele vai olhar pela aparência dele. Mas quem é esse camarada? Quem é esse mendigo? Todo sujo aí, desarrumado, para falar de Deus para mim. A própria pessoa está se engrandecendo, olhando pelo título, pela placa. Mas é ali que ele acaba de perder a bênção, porque Deus está usando ali aquele morador de rua para trazer uma palavra para ele, e às vezes é aquela palavra que vai salvar, de um andarilho, de um morador de rua, é que vai salvar essa pessoa que tem um título, que tem uma placa, e ele perde a bênção, porque veja bem aqui, ó, era um fugitivo, que estava se escondendo, que Deus chega e fala, eu estou te enviando para liderar meu povo lá no próprio lugar que ele tinha tirado a vida de um egípcio. Já pensou você no lugar de Moisés, nesse momento? Você corre de um lugar que você acabou de fazer um homicídio, chega lá na frente, Deus chega, eu estou te enviando lá. Sendo que você saiu corrido, fugitivo, dali. E Moisés questionou com vários obstáculos. Mas eu te garanto que uma das primeiras coisas que veio na mente de Moisés foi o homicídio que ele cometeu lá. Mas o que Deus fala aqui, certamente eu serei contigo. Então nessa noite, meu amigo, seja a luta que você estiver enfrentando, diante dessa missão que Deus colocou nas tuas mãos, seja a luta que for, porque às vezes a luta que você está enfrentando, às vezes está sendo até de dentro da tua própria casa, mas ora, pede a Deus para que envie sinais. Se a pessoa não está olhando, não está vendo o Senhor Deus na tua vida, mas que a pessoa passa a ver os sinais ali de dentro da tua casa. Foi o que Deus fez ali diante de Moisés. Os sinais se aconteciam ali. Então ore e pede a Deus.
Você está, é você mesmo. Que Deus colocou uma missão e você desistiu, ou está pensando em desistir. Mas essa missão é tua. Os obstáculos vão se levantar. O inimigo vai tentar te parar. O inimigo vai te tentar lançar você lá para baixo, igual disse para Moisés. Eu tenho dificuldade para falar, eu tenho dificuldade para expressar, arrumou várias coisas, as pessoas não vão acreditar. Mas Deus diz, certamente eu serei contigo. Então o Senhor está falando com você nessa noite. Não interessa, seja a luta, seja o deserto que você está enfrentando. Eu não sei qual o deserto, qual a luta, qual a dificuldade que você está enfrentando. Mas Deus está falando, certamente eu serei contigo. Deus é contigo. É Deus que capacita. É Deus que nos usa. É Deus que coloca as palavras na nossa boca, na tua boca. É Deus que vai te usar. Que essa palavra fica no teu coração nesta noite. Nós vamos estar desligando um pouquinho, vamos estar voltando para poder orar. Em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus venha nos usar através dos sinais. Porque às vezes não tem visto, são muitos que não têm visto o resultado. Vamos clamar e pedir a Deus para que eles dão os sinais. Faça o que ele fez com Moisés. Para que as pessoas, para que eles passem a olhar, não só para nós, olhar pelos sinais que está acontecendo. Para que quando nós orar, que venham os sinais. Que os sinais estejam acontecendo. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vamos estar desligando um pouquinho e vamos estar voltando para poder orar. Dentro de 2 minutos.